Imagens chocantes, ou que deveriam ser chocantes para a grande maioria das pessoas, foram vinculadas hoje aí nas mídias sociais, nos meios digitais e até na própria TV aberta mesmo. Pessoas recolhendo lixo nos caminhões de coleta em Fortaleza, no Ceará, e não é diferente na grande maioria das capitais do Brasil, desesperados por algum tipo de alimento, algum tipo de proteína que possa saciar a fome naquele momento. Algo que parecia que a gente tinha se livrado no país, de certa forma. Nunca foi perfeito, mas isso tinha melhorado muito. Não era tão comum ver mais cenas assim. Os mais velhos, mais ou menos, estão acostumados, porque isso era muito comum nos anos 80. Mas de uns anos para cá, sei lá, de uns 25, 30 anos para cá, isso não estava tão comum assim, não era tão comum assim. Por isso volta a chocar quem pela primeira vez vê esse tipo de cena, quem não tem uma pedra no lugar do coração. Isso é o Brasil atual, queiramos ou não, essa é a nossa realidade. Vamos culpar o governo? Necessariamente culpar não, vamos cobrar. E esse é o princípio do nosso pequeno canal aqui, Papo Doce. Sejam bem-vindos. Se você acha que político é pra gente desconfiar e cobrar dele, você pode até gostar do nosso pequeno canal aqui. Se você é apaixonado por algum político, você não vai gostar do nosso canal aqui, não porque a gente use palavras pejorativas ou fique esculhambando os políticos, ao contrário, a gente aqui acredita na política como uma das formas da gente resolver os nossos problemas, ou pelo menos a única forma da gente resolver os nossos problemas, ou, quando não, a melhor das formas da gente resolver os nossos problemas. É através da política, é isso que a gente imagina. Foi para isso que a gente criou o Papo Doce. Então, gente, as cenas chocantes da miséria voltando com força ao Brasil. Dados já mostram aí que cerca de 20 milhões de pessoas no nosso país passam fome mesmo hoje. E cerca da metade da população, olha que susto, metade da população não come como deveria, ou como precisaria, ou até como gostaria dentro do nosso país. Isso são números assustadores. Não era assim. Os números estão aí, graças a Deus isso não foi suspenso, em algumas áreas até foi, né? Não tivemos o censo em 2 anos, é um absurdo, a gente precisa dos dados. Todo mundo que trabalha, a ciência, os pesquisadores, os estudos, trabalham com censo, com informações, com números. Então esses números são absolutamente aterrorizantes, deve sim deixar, principalmente você que é da pequena classe média, da classe média baixa, que está com o pé ali também, né? Eu sou uma das pessoas que me vejo assustado com isso, não só por achar que tem uma sensibilidade para isso, mas me vendo numa situação dessa também. Até quando? Até onde vai isso? Então é ilimitado o aumento dos preços dos alimentos, dos produtos essenciais, dos combustíveis. O que a gente sabe hoje concretamente é que a gente está no país quebrado, e aí nem o próprio admirador do presidente pode negar, porque ele próprio disse que o Brasil estava quebrado e que ele não podia fazer nada. E o respiro disso, no mau sentido da palavra, vem agora quando a gente sabe que quanto mais o país quebra, mais rico fica, por exemplo, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que tem conta no exterior, que são hipervalorizadas com a valorização do dólar. É assim que nós estamos. E temos que nos contentar aí que temos 25%, 23%, 20%, quando menos, de apaixonados por esse governo. Um governo com características claras de extrema direita, um governo que não tem a menor ideia do que é o pobre, do que é o povo, do que é o Brasil, não tem a menor compreensão, por mais que possa existir alguém lá com boa vontade, não é culpa dessas pessoas, elas não têm a menor compreensão, nem são instadas a isso, provocadas a compreender isso pelo próprio presidente da República, que se elegeu aí através do voto popular. Então nós estamos mesmo no mato sem cachorro. Espero que cada pessoa aí faça a sua avaliação, compreenda como as coisas funcionam, exijam mudança. A gente precisa apelar para os que gostam do presidente, para os que apoiam o presidente, né? Quais são hoje as categorias? Os caminhoneiros se sentiram muitos enganados, né? Nossos próprios irmãos policiais, pessoal da segurança pública, Polícia Civil, tá? Que, por regra, as categorias, não são todos, claro, mas em grande parte apoiaram o presidente. Nem sei como eles estão se sentindo hoje, né? Vendo que
todo mundo hoje que vive de salário, seja bons salários ou pequeno salário mínimo, muito mais os que não têm nem salário, mas todos hoje estão mais pobres. Acredite, hoje você está mais pobre do que 2 anos atrás, quando assumiu a presidência da República, pela vontade do nosso povo, o atual presidente Jair Bolsonaro. O que a gente quer é que as pessoas que gostam dele cobrem dele, porque um líder, um governante, uma autoridade desse calibre, desse tipo, presidente da República Federativa do Brasil, principalmente, que eu acho um pouco egocêntrico, o Bolsonaro, né, o presidente, eu acho que ele consegue ouvir melhor se essas cobranças vierem dos que gostam dele. Tendo apaixonados, aí a própria redoma do cargo presidente da República blinda, ele só tem contato com essas pessoas, raramente vai à rua tal para tomar uma vaia, receber uma crítica, então ele passa a ter contato só com essas pessoas e realmente vive em outro planeta, não entende o que está acontecendo com a grande maioria das pessoas. Então precisa ter ministros muito vinculados ao povo, né? A gente tem um ministro da Cultura que não tem absolutamente conhecimento do que seja cultura, aparece até às vezes não ter conhecimento de nada. Tem um ministro da Educação que diz que a universidade deve ser para poucos. E tem um ministro da Economia que fica mais rico quanto mais o Brasil quebra. É essa a nossa realidade hoje e as pessoas estão simplesmente aceitando. Se for da forma que eu estou aceitando, porque não tem outro jeito, a conversa era diferente, lembra? A conversa é, se piorar, a gente tira. Não tira. Não tira. E até nesse ponto eu vou abraçar no seguinte sentido: eu não acho que seja mais momento nenhum para impeachment, faltando 11 meses para a eleição, muito menos momento para cassação da chapa, por exemplo, que estava lá, que já foi, né, já não vai acontecer. Eu acho que não é mais o caso disso. A história do cavalo passou selado e ninguém montou nele, achou que era para ir. Enfim, todos vão assumir as suas devidas culpas nos seus devidos tempos. Fica aí a torcida para, de alguma forma, a CPI da Covid processar alguns, né? O próprio presidente pode receber processos. Não é ruim que tenha, eu quero para ele a justiça que eu desejo para todos. Eu não quero para o presidente da República, para pessoas que foram acusadas de terem cometido possíveis crimes, eu não quero a justiça que o próprio pessoal do presidente, ele próprio quer, não. Ah, bandido bom é bandido morto, não. Eu quero a justiça que a gente tem. Eu quero as leis, quero que eles se defendam, quero que eles sejam julgados por um juiz isento, um juiz imparcial, conforme nossa lei determina. Eu não quero para eles o julgamento que eles desejam para muitos adversários. Para a gente terminar o vídeo, eu estou fascinado por João Cabral de Melo Neto, né, meu conterrâneo aqui pernambucano. Não estou só fascinado, como venho até com minha companheira em alguns momentos fazendo leituras, né, do João Cabral. E entre tantos poemas e textos lindos do João Cabral de Melo Neto, talvez o mais conhecido deles, que virou filme, né, é o Morte e Vida Severina, né? O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta.
E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de se abrandar estas pedras suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Como alguém pode não gostar de João Cabral de Melo Neto? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.